iniciar, o Lincoln precisa dar um recado, não é isso, Lincoln? Isso. Nós vamos gravar a aula para deixar disponível no YouTube, para quem não puder assistir agora e para vocês mesmos, para vocês assistirem depois, se quiserem rever a aula na íntegra. É isso. Ok, jovens? Então, essa aula vai estar sendo gravada. Algumas pessoas pode ser que não consigam assistir, outras, por problemas na internet, pode ser que caiam. Então, vocês podem acessar depois lá no canal da instituição e assistir novamente a aula. Ok? Isso. Vocês Boa estão aula. me ouvindo bem, todos? Sim. Então, né? Ótimo. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E vamos iniciar a nossa aula. Já são 19 horas aqui no meu relógio. E os mais importantes já estão presentes, né? Então, a gente tem que privilegiar aqueles que entraram na sala no horário correto. Tá? Jovem, então deixa eu me apresentar aqui. O nosso módulo, tá? É um módulo de ergonomia, higiene e segurança do trabalho. Tá? E é um módulo que faz parte da pós-graduação em engenharia industrial com acesso ao mestrado. Tá? Então, vocês já tiveram outras disciplinas, outros módulos? Já, né? Sim ou não, jovens? Sim. Vários. Sim, professor. Tá, joia. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho. Quando eu começo a me apresentar, eu apresento essas duas pessoas. Acredito eu que vocês sabem quem são essas duas pessoas. Esses aí são o meu pai e a minha mãe. Tá? Então, eu estou aqui por conta deles, assim como vocês também estou aqui devido aos pais de vocês. Eles estão olhando para uma pessoa. Então, essa pessoa aí não é uma menina, não é a minha irmã. Esse daí sou eu. Eu sou de uma época que a gente não tirava... Hoje em dia vocês tiram selfie, né? Os jovens, né? Mas eu sou de uma época que a gente batia retrato. Então, eu sou de uma outra geração, onde a gente batia retrato e depois a gente passou a tirar foto, né? E hoje em dia a gente só fala em tirar selfie. Eu passei 5 anos morando numa cidade chamada Campina Grande, na Paraíba. Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem. Terra do maior São João do mundo. Já ouviram falar? Alguém conhece lá ou não? Não? Não. Então, eu morei 5 anos em Campina Grande, na Paraíba, e vim trabalhar aqui em Manaus. Eu estou aqui há um bom tempo. Eu vim trabalhar numa empresa que não existe mais, mas eu acredito que vocês já ouviram falar, uma empresa chamada Sharp do Brasil. Tá? Então, eu vim fazer um estágio aqui nessa empresa e eu adorei esse local e estou aqui há um bom tempo. Tá? Então, aqui eu fiz uma especialização, aqui eu fiz o meu mestrado e assim como vocês, eu também hoje eu sou aluno, eu faço doutorado lá na Universidade do Minho, que vocês já fizeram a visita lá, já foram lá ou não? Ainda não, né? Estava programado para vocês irem agora no meio do ano? Ou não? Isso mesmo. Estava programado? Tá. Eu não estou ouvindo o Luiz. Luiz, você está falando e eu não estou te ouvindo. Luiz Carlos. Sim, a previsão era agora em julho, A previsão era para ir agora em julho, né? Muita gente com passagem comprada já. Com essas incertezas que a gente tem no mundo agora, né, cara? Mas está programado ainda, né? Ou já mudaram as datas? Não, o que a gente sabe é que a princípio não vai ter, mas não temos perspectiva ainda, né? O que a gente conversou previamente aí com o Vicente contínuo talvez para ano que vem, né? A gente ainda vai decidir, né? Se faz a matrícula, se faz todo o processo ainda. Perfeito. O mundo virou de cabeça para baixo, né, gente? Eu adoro dar aula, tá? Eu descobri isso há mais de 20 anos atrás. Eu sou professora há mais de 2 décadas. Eu dou aula já dei aula para cursinho pré-vestibular, para cursinho para concurso. Já dei aula durante muitos anos na graduação.
E atualmente não, nos últimos 13 anos eu só dou aula para pós-graduação, para o pessoal da especialização, para o pessoal do mestrado. Tá? E eu queria muito que a gente tivesse sala de aula. Tá? E por conta do Covid, isso tudo mudou, então a gente tem que ter essas aulas online. Ainda bem, né, que a tecnologia permite isso. Eu fico imaginando, às vezes a gente acha ruim, mas eu fico imaginando como é que seria, né, se esse Covid tivesse aparecido há 10, 15 anos atrás. Aí ia ser um auê danado, né? Porque nem essas videoconferências a gente poderia ter durante essa pandemia. Bom, então, estava programado para vocês irem para lá, vocês não vão esse meio do ano, espero que vão no final do ano que vem, que nem o Marcelo falou. E esse daqui é um módulo que faz parte desse acesso de vocês ao mestrado. Vocês vão gostar muito de lá, tá? Vão gostar muito da universidade, os caras são muito competentes. Eu já estive lá algumas vezes, tá? Tô fazendo o meu doutorado em engenharia industrial lá. Espero terminar no ano que vem. E talvez o meu orientador vá orientar alguns de vocês, tá? Então, eu acho que vocês tomaram uma decisão certa em fazer esse mestrado na Universidade do Minho. Bom, então, como eu falei para vocês, esse é um pouco de mim, tá? Essa daqui, acredito que vocês imaginam que seja a minha esposa. A minha esposa é uma amazonense, ela estava grávida, porque já nasceu a nossa filha. Ela veio junto com a irmã dela, então eu sou pai de 2 meninas gêmeas, tá? Então, isso... Eu demorei muito para ser pai, entendeu? E não é que eu me arrependo, mas eu acho que se eu soubesse que era tão bom ser pai, eu tinha sido pai mais cedo, que é muito bom. Tá? Eu adoro isso. Tá? Então, como eu estava falando para vocês, eu adoro dar aula. Durante o dia, eu tenho uma empresa lá no Distrito Industrial, é uma pequena empresa, a gente desenvolve nossos produtos, a gente mesmo produz, é uma fábrica, uma indústria, e a gente comercializa isso. Tá? Então, durante o dia, eu me dedico à minha empresa, e à noite eu faço a coisa que eu mais gosto, que é dar em sala de aula. Tá? Então, esse é um pouco de mim. Infelizmente, por conta do tempo, por conta da distância, eu não consigo ouvir cada um de vocês, mas eu gostaria muito de poder conversar com cada um de vocês e conhecer um pouco mais. Tá? Esse é o meu contato. Tá? Então, meu nome é Valteir Romão. Então, o meu próprio e-mail, né, o meu próprio nome é o meu próprio e-mail. Eu não sei se algum de vocês tem o próprio primeiro nome como e-mail, mas eu tenho, né? Isso é o meu nome é diferente, Valteir, né, é um nome comum, mas mesmo assim, quando eu fui me inscrever no Yahoo, Valteir@Yahoo, já tinha outro dono, Valteir@Yahoo, fui me inscrever naquele Hotmail, né, também já tinha dono, mas no Gmail, no momento que o Google criou, eu criei o meu acesso, né, no primeiro dia, então é muito fácil vocês entrarem em contato comigo, basta vocês saberem o meu nome. Tá? Durante nossos encontros virtuais, tá? Nossas videoconferências, se tiver alguma dúvida, pode me intervir na hora que eu estiver explicando e faça essa pergunta. E se porventura surgir alguma dúvida depois, podem me passar um e-mail que eu vou ter o maior prazer em explicar para vocês. E se tiver alguma dúvida que surge durante a aula e não souber responder, eu vou estar anotando essa dúvida e respondo depois para vocês. Tudo bem, jovens? Então vamos tentar interagir bem, né? Mesmo à distância por videoconferência. É algo novo para todos nós, tá? Ter essas aulas assim. Então, qual é o objetivo de aprender? Qual é o conteúdo programático dessa disciplina? Tá? Esse conteúdo é um conteúdo que foi definido pela própria universidade, tá? A Universidade do Minho, eles definem que esse é o conteúdo que sempre tem que ser dado. Tá? Então, a gente tem que falar um pouco da história da prevenção de acidente de trabalho, falar sobre a definição de acidente de trabalho, falar sobre a legislação. No caso aqui, a gente vai falar sobre legislação brasileira, já que nós estamos aqui. Falar sobre higiene e segurança do trabalho. No caso aqui, a gente vai falar especificamente sobre ruído e calor. E ergonomia, onde a gente está falando sobre biomecânica e antropometria. A gente vai ter 2 encontros, o encontro de hoje e o encontro que vai ser definido depois dessa outra data. Tá? Tem vários slides lá no material, tem vídeos lá no portal, lá no EAD Box. Acredito que você já tem acesso ao sistema, não tem? Todos já viram o material? E tem muito material na internet. Hoje em dia, a tecnologia disponibiliza vários desses materiais. Bom, então vamos para uma introdução. Aí eu pergunto para vocês, jovens, qual é o impacto do acidente de trabalho para uma empresa?
Vocês poderiam me listar o que pode um acidente de trabalho impacta de que forma uma empresa? Um de cada vez. Não falem todos ao mesmo tempo. Se todos falarem ao mesmo tempo, eu não vou conseguir ouvir todo mundo. Um acidente de trabalho, imagina aí, aconteceu um acidente de trabalho, de que forma ele impacta uma empresa? Ou não tem impacto algum? Economicamente, Não, ele na tem empresa. vários impactos, né? Como? Ele tem. Desculpa, boa noite, gente. Ele tem vários Boa noite. impactos, não só para a pessoa que foi acidentada, né? Mas para a empresa, incorre tanto na parte de custos para com essa pessoa, como também para a produção, sabe? Porque, por exemplo, recente, uma pessoa da manutenção se acidentou na fábrica. E aí ficou uma pessoa a menos que dava o suporte, e aí a empresa ainda teve que sustentar a pessoa por um tempo, porque ela ficou em casa e teve toda a medicação e tudo mais. Então, acho que tem todos esses contextos, né? Perfeito. Tem um impacto financeiro, um impacto em termos de produção, um impacto na família da pessoa, excelente. E isso se reflete no país? Se reflete. Tá? Há um impacto, né? No momento que eu tenho vários acidentes acontecendo dentro das empresas, isso não tem como não impactar o dia a dia de uma empresa, dependendo da gravidade do acidente, pode ser que pare toda a produção, que pare todo o funcionamento da empresa, e isso se desdobra e isso acaba impactando no país. Tá? Então, eu coloquei algumas reportagens aqui, tá? Impacto dos acidentes de trabalho em nossa economia. Então, segundo dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, ocorrem cerca de 313 milhões de acidentes de trabalho todo ano. Tá? Então, é um número considerável. Né? É mais do que a população brasileira, né? É de 200 milhões de acidentes de trabalho que acontecem por ano. Tá? Isso resulta em 2,3 milhões de mortes. É mais do que a população de Manaus, que morre devido a acidentes de trabalho todo ano. Tá? E esses acidentes também são responsáveis por um custo global, tá? Em custos diretos e indiretos, de 2,3 trilhões de dólares no mundo. Então, é também um valor bem alto e expressivo. Isso a gente está falando do mundo. Então, a gente está falando de 313, mais de 300 milhões de acidentes de trabalho, mais de 2 milhões de pessoas morrendo e mais de 2 trilhões de dólares de custos diretos e indiretos. Isso tudo decorrente de acidentes no trabalho, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho. Tá? Trazendo isso para dentro da nossa realidade do nosso Brasil. Tá? Então, isso aqui é de uma instituição chamada Fundacentro, que é a instituição que cuida dessa legislação e de trabalhos de prevenção de acidente de trabalho no Brasil. Então, o site da Fundacentro fala o seguinte: o Brasil registrou 17 mil mortes e 4 milhões de acidentes de trabalho. Isso de 2012 até 2018. Então, são números expressivos, 17 mil mortes e 4 milhões de acidentes. E isso em dinheiro, né? Então, de acordo com os dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, esses 4,5 milhões de acidentes de trabalho, eles representaram um impacto, um gasto na previdência acidentária em torno de 79 bilhões de reais. Tá? E colocam que foi perdido cerca de 351 milhões de dias de trabalho com afastamento previdenciário e acidentário. Então, são números expressivos, tá? Que ocorrem, né? Então, isso acaba impactando não só no dia a dia da empresa, como acaba impactando também na economia de um país. Okay? E por conta disso, que ao longo dos anos, ao longo do tempo, tá? Foi se aperfeiçoando e melhorando as legislações e as tratativas que se refere à higiene e segurança do trabalho. Tá? Isso aqui são alguns números. Então, o Brasil hoje está em quarto lugar em termos de acidentes de trabalho no mundo, por uma questão até óbvia, né? Pela quantidade de trabalhadores, quantidade de pessoas. A China está em primeiro lugar, a Índia em segundo lugar, a Indonésia em terceiro e o Brasil em quarto. Hoje, no Brasil, em torno de 700 mil acidentes de trabalho no ano. Isso reduziu ao longo do tempo e depois foi aumentando. Se a gente observar aqui, o número de mortes de acidente de trabalho no Brasil voltou a subir,
Mas se a gente observar essa curva aqui de acidentes de mortes ao longo do tempo, ele era menor, subiu, voltou a cair, agora voltou a aumentar no ano de 2018. Tá? Certamente em 2020 isso vai cair, por conta dessa paralisação toda. Se a gente fizer uma correlação entre o número de acidentes e o número de mortes com a economia do país, a gente vai encontrar uma correlação positiva. Tá? A gente vê, se a gente for ver a economia do país e observar essa curva, a gente vai ver que está uma correlação positiva. Tá? Se eu tenho uma economia mais aquecida, eu tenho mais gente trabalhando, então a probabilidade de acontecer um acidente é maior. Então, historicamente, isso acontece. Tá? Às vezes a gente fala, voltou a aumentar o número de acidentes de trabalho. Voltou a ter mais trabalhadores. Caiu o número de acidentes de trabalho. Às vezes não está relacionado a medidas de prevenção, é porque tem menos pessoas trabalhando. Tá? E nessa pesquisa que foi feita, eles levantaram aqui a quantidade de acidentes por tipo de atividades. Tá? Então, tem atendimento hospitalar, foi onde mais aconteceu acidentes. Depois, o comércio, varejista e mercadorias em geral. Administração pública em terceiro e construção civil de edifícios. Se a gente pegar aqui a construção civil de edifício de rodovias, 204 mil mortes. Tá? Historicamente, a construção civil acidenta muito. Então por que nesses anos aqui acidentou menos? Porque a gente teve uma desaceleração nesse mercado imobiliário. Tá? Mas se a gente for ver isso ao longo do tempo, a gente vai ver que a construção civil está sempre ali no top 5 de atividade econômica que mais onde mais acontece acidentes de trabalho. Ok, jovens? Tudo bem? Tá? Eu fiz algumas atualizações de alguns slides, até porque a legislação mudou, depois eu disponibilizo para vocês essas atualizações. Ok? Da onde vem a palavra trabalho, né? Então, em alguns trabalhos, eles concordam com esse histórico da palavra trabalho e outros não concordam, tá? Mas eu coloquei aqui da onde vem a palavra trabalho, vem do latim chamado tripalium, né? E isso nada mais é do que um instrumento de tortura, tá? Então, eles diziam que o trabalho, né, se originou dessa palavra latina que vem esse instrumento de tortura, onde eles se palavam e queimavam as pessoas. Bom, então vamos falar um pouquinho da evolução do histórico de prevenção de acidente de trabalho para a gente entender o contexto que a gente está hoje. Tá? Em 1556, um cara chamado George Agricola, ele relatou o seguinte, ele andando lá pelos montes chamados Montes Carpatos, lá na Europa, e ele identificou um grande número numa determinada localidade de viúvas. Tinha muita mulher viúva. E aquilo ali chamou a atenção dele. Por que tem tanta mulher viúva aqui? E ele foi ver por que naquele local tinha muitas mulheres viúvas. Porque a maioria dos trabalhadores, homens, trabalhavam em minas. Então ele fez essa relação. Porque quem trabalha em mina morre mais. Né? E isso era fato. Se hoje já tem trabalho em minas, já é um trabalho arriscado, imagina isso em 1556. Tá? Então ele relatou isso daí, tá? E isso ficou como um momento histórico. Tá? Tanto é que isso faz parte da história da prevenção de acidente de trabalho. Tá? Tem um cara chamado Bernardino Ramazzini, ele é um italiano, e ele é considerado o pai da medicina do trabalho. Por que ele é considerado o pai da medicina do trabalho? O primeiro livro onde relacionou doenças do trabalho, de grupos de trabalhadores com algumas doenças, foi esse trabalho dele. Tá? Ele estudou 54 grupos de trabalhadores e ele relacionou quais são as doenças que mais acontecem nesse tipo de trabalhador. Né? E ele relacionou essas doenças com as atividades e escreveu esse livro, esse tratado, que se tornou o primeiro livro, tá, relacionado à medicina do trabalho, e por isso ele é considerado o pai da medicina do trabalho, esse italiano chamado Bernardino Ramazzini, isso em 1700. Tá? Evoluindo mais, em 1802 foi aprovada na Inglaterra a primeira lei de proteção dos trabalhadores, 1802, que foi chamada Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes. E vamos ver o que essa lei, né, dizia. Essa lei dizia o seguinte, era proibir o trabalho noturno. Tá? Ela obrigava os empregadores a lavar as paredes das fábricas 2 vezes ao ano. Então, olha só como avançou, né?
Então, agora, todo empresário tinha que lavar as paredes da fábrica 2 vezes ao ano. Isso é o que estava lá naquela primeira lei. Tá? Aí, em 1832, surgiu o Factory Act, uma outra lei na Inglaterra, né? Já foi uma evolução. Isso aconteceu 29 anos depois, os atos da fábrica. E ele falava o seguinte, tá? O limo, isso é o que está escrito lá, sujeira deve ser removido 2 vezes por ano. Então, a sujeira dentro do ambiente de trabalho tinha que ser removida 2 vezes por ano. Então, naquela época, isso já foi um avanço. Hoje em dia, a gente acha isso um absurdo, né? Outra, a idade mínima para o trabalho passa a ser de 9 anos. Já imaginou, né? Eu tenho que colocar uma leão dizendo que a idade mínima de um trabalhador dentro de uma fábrica, isso aqui não foi na época da Revolução Industrial, né? Então, a idade mínima para o trabalho era de 9 anos. Ou seja, eu tinha pessoas, né, como a gente está vendo nessa imagem aqui, com menos de 9 anos trabalhando dentro de uma empresa. Tá? Então, essa lei proibiu isso. Então, só com criança acima de 9 anos podia trabalhar. Tá? Outra, a jornada diária de crianças entre 9 e 13 anos não podia passar de 8 horas. Olha que avanço. Né? Uma criança de 9 a 13 anos podia trabalhar numa fábrica, mas no máximo 8 horas por dia. Tá? Isso foi um avanço. Os adolescentes de 14 a 18 anos não podiam ultrapassar 12 horas por dia de trabalho. Né? E hoje a gente reclama das nossas 8 horas de jornada de trabalho. Né? Naquela época, quem tinha essa jornada de trabalho eram crianças de 9 a 13 anos. Tá? Isso está na história. Aí, em 1842, tá? um James Smith, que foi um diretor de uma indústria têxtil, tá? Ele contratou um médico para realizar somente nos menores trabalhadores. Então, não eram em todos os trabalhadores. Então, em 1842, os menores que trabalhavam na fábrica tinham direito a fazer um exame médico. Um exame médico quando entrava na empresa e periodicamente. Como hoje as empresas não fazem isso, os exames admissionais e os exames periódicos. Acredito que todos vocês já fizeram isso. Eu vou entrar numa empresa, vou trabalhar, eu faço o exame admissional e faço periodicamente. Dependendo do tipo de profissão, de atividade, você faz mais ou menos exames. Tá? Então, isso surgiu em 1842 somente para os menores. Tá? Então, aí que surgiu a questão específica de médico de fábrica. Então, ali tinha um médico que verificava o estado de saúde dos menores. Tá? Aí um avanço muito grande aconteceu em 1959. Né? A OIT surgiu a recomendação de número 112, onde ela definia o serviço de saúde ocupacional. Tá? E o que ela definiu? Isso foi um grande avanço mesmo. Uma das recomendações, um dos objetivos dessa recomendação era proteger os trabalhadores contra qualquer risco à saúde que possa decorrer do seu trabalho e das condições que este é realizado. Tá? A OIT. O outro é contribuir para o ajustamento físico e mental do trabalhador, obtido especialmente da adaptação do trabalho aos trabalhadores. Então, aqui começa a surgir as questões ergonômicas. Aqui ele já fala, a OIT, isso foi um grande avanço mesmo, aqui onde ele fala adaptação do trabalho aos trabalhadores. E ainda hoje a gente vê o trabalhador se adaptando ao trabalho, né? As máquinas, mas em 1959 a OIT já falou adaptação do trabalho aos trabalhadores. E o outro é contribuir para o estabelecimento e manutenção do bem-estar físico e mental dos trabalhadores. Então, esses objetivos dessa norma 102 acabou desencadeando o surgimento de várias leis de saúde e segurança do trabalho em várias partes do mundo. Agora vamos falar isso agora um pouquinho do Brasil. Tá? No Brasil, levou-se um tempo, né? A primeira lei foi em 1919, foi essa lei 3.742, e foi a primeira lei sobre acidentes de trabalho no Brasil. E ela dizia o seguinte, que a responsabilidade era objetiva do empregador. Então, o que vem a ser uma responsabilidade objetiva? Tá? Se acontecer algum tipo de acidente no trabalho, eu não vou atrás de quem é o culpado. Não importa se a culpa foi do trabalhador, do empregado ou do empregador. A responsabilidade é o objetivo do empregador. Aconteceu o acidente, eu vou pagar uma indenização. E essa indenização era paga de uma única vez. Tá? Então, se acontecer um acidente, eu não vou sair investigando,
Eu posso até fazer isso, mas eu tenho que pagar. Então, muitas empresas começaram a ter contratos com seguradoras privadas, porque aconteceu o acidente, eu tinha que pagar uma indenização, não importa se a culpa era do trabalhador, a responsabilidade objetiva do empregador. Tá? Porque existe dentro do direito a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Tá? Onde a subjetiva eu só tenho que pagar uma indenização, eu só sou culpado se eu provar, né, estabelecer que eu tenho culpa no caso. Nesse caso, na responsabilidade objetiva dessa primeira lei, não, do Brasil. Todo empregador tinha que arcar com a indenização caso acontecesse um acidente de trabalho dentro da empresa dele. Aí isso evoluiu, 6 anos depois, surgiu a lei de férias. Então, hoje que nós temos direito a 30 dias de férias, isso aqui surgiu como 15 dias de descanso. Tá? Os trabalhadores comerciais, industriais, bancários e jornalistas. Então, não era qualquer classe de trabalhador que podia ter direito a férias. Tá? Os primeiros que tiveram esse direito foi essas classes dos comerciais, das indústrias, dos bancários, jornalistas e direito a 15 dias de descanso. Isso foi um avanço. Tá? Aí, em 1927, surgiu uma outra lei no Brasil, onde ele proibiu trabalhadores de menores de 18 anos na mineração. Tá? Então, menores de 18 anos não podiam trabalhar dentro das minas, podiam trabalhar em outras atividades. Tá? E também proibiu o trabalho noturno para os menores de 18 anos. Então, tudo isso foi um avanço. Tá? Aí, em 43, surgiu a CLT, Consolidação da Lei de Trabalho, que vigora até hoje, né? Claro que com algumas alterações. E em 44 surgiu esse decreto-lei, onde o dano devia ser indenizável com pagamento único. Tá? Hoje não é assim. Né? Hoje, quando acontece, fica aquela indenização, que é aquela aposentadoria por invalidez. Eu acho até muito forte esse nome, né? Aposentadoria por invalidez, né? Acho muito forte chamar a pessoa de inválida. Mas é o que está lá na legislação. Mas em 1944, o pagamento era único. Então, a pessoa recebia essa indenização uma única vez. Ela era calculada por meio de uma tabela. Eu coloquei aí um boi, porque era algo semelhante. Eu tinha uma tabela. Eu nunca achei essa imagem dessa tabela que eu queria ter. Mas cada dedo da mão valia um valor. Um braço direito e um braço esquerdo valia outro. As pernas. Então, cada membro do corpo tinha um valor. Tá? Eu nunca achei essa tabela. Eu acho que a cabeça era o que valia mais. Né? Então, é que nem as partes do corpo de um gado. Tá? Então, ela era calculada assim e a pessoa recebia uma única vez essa indenização. E cabia a ela fazer a administração desse recurso. Né? Então, você recebeu essa indenização, se você pode ou não pode voltar a trabalhar, cabe a você fazer a gestão desse recurso para que você se mantenha aí para o resto da vida. Isso foi em 1944. Aí, em 1978, surgiu a Portaria 3.214, que é uma portaria que está em vigor até hoje. Tá? Essa portaria ela foi desdobrada nas normas regulamentadoras, que são as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho. Que são as NRs. A gente vai falar um pouquinho dessas normas regulamentadoras depois. E essas normas regulamentadoras vêm aumentando a cada ano, né? Não a cada ano, tá? Mas hoje elas já são, se não me engano, são 37 normas regulamentadoras. No início não eram 37, e algumas, uma delas, a número 2, ela foi revogada. Tá? Algum de vocês tem experiência com a área de engenharia de segurança do trabalho ou medicina do trabalho? Tem? O Luiz Carlos? Você trabalha com isso, Luiz Carlos? Tá? Não estou te ouvindo, Luiz. Trabalho com isso. Trabalha? Ótimo. Eu trabalho. Excelente. Então, Luiz Carlos, fica à vontade para fazer intervenções, ok? Fica à vontade de dar exemplos. Essa troca de experiência é sempre muito boa. Tá? Você é engenheiro de segurança do trabalho? Eu trabalho na UFAM. Luiz Carlos. Trabalho na UFAM como engenheiro de segurança. Ah, excelente. Aí, quando eu mais alguém tem? Preciso cuidar do meio ambiente, do ambiente de trabalho, dos servidores, dos professores, dos técnicos.
faço também avaliação ambiental, perícia, salubridade, periculosidade. E as avaliações que eles, de vez em quando aparece um probleminha lá, um poste, uma alerta, a gente faz a avaliação do local. Para tentar melhorar alguma coisa, né? Porque é muito difícil. Excelente, Luiz. Então fica à vontade para fazer intervenções durante a aula, ok? Fica à vontade para contar algum exemplo, um pouco da sua experiência. Tá? Mais alguém? Mais alguém ou somente o Luiz Carlos? Oi, professor. Só o Luiz? É Dália. Hã? Eu trabalho com... Oi, tá me Oi, ouvindo? Dália. Tô te ouvindo. Oi. Eu sou fisioterapeuta, sou especialista em ergonomia, trabalho nessa área da saúde e segurança com ergonomia, no SESI. No SESI? Isso. Ah, excelente. Prestando consultoria, fazendo análise ergonômica. Perfeito. Excelente, Dália. Então também fique à vontade se quiser dar uma contribuição ao longo das aulas, ok? Tem uma aluna da turma passada que ela está fazendo, ela também é fisioterapeuta e eu estou co-orientando o trabalho de mestrado dela. Tá? Ah, eu sei, a Janaína, né? Isso, você já conhece ela, Conheço. né, Janaína? Esse Conheço. mundo é pequeno. Verdade. Isso mesmo, Verdade. a Janaína. Excelente. O trabalho dela está ficando bem interessante. Legal, legal. Então, vamos lá. Uma outra lei, né, do Brasil, ela surgiu em 1991, que é a Lei 8.213, que é uma lei previdenciária, tá? Ela que trata dessa questão da definição de conceito de acidente do trabalho, conceito de doença profissional e doença no trabalho, ela que fala sobre a abertura das comunicações de acidente do trabalho, ela que fala o tipo de acidente que pode ser caracterizado como acidente do trabalho. Essa lei surgiu em 1991. E ela vem sendo, passando no Brasil, né, as legislações elas são muito dinâmicas, né? Todo ano quase tem modificações em algum desses artigos. Tá? Mas essa lei ainda está em vigor, que é a Lei 8.213, que é uma legislação previdenciária. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa legislação daqui a pouco. Tá? Tanto das normas regulamentadoras como a Lei 8.213. Então, vamos falar um pouquinho sobre a definição de acidente do trabalho. Tá? Então, o que é acidente do trabalho? Uma definição que eu acho bem interessante, até porque é uma definição que fala muito, com poucas palavras, ele fala o seguinte, que é um evento não planejado. Tá? Então, ninguém planeja um acidente do trabalho. Pelo menos não é para ser assim, né? A não ser que o cara tenha algum desvio de caráter, alguma coisa desse sentido, mas o acidente do trabalho é um evento não planejado. E um evento não planejado que pode resultar na morte, pode resultar numa doença. Então, aqui a gente já vê que acidente do trabalho não se provoca só um acidente, ele pode ser um acidente. A doença do trabalho é caracterizada como um acidente do trabalho, a doença. Pode provocar uma lesão, um dano ou uma perda. Tá? Então, eu gosto muito dessa definição. Então, isso é a definição de acidente do trabalho. Tá? Existem outras definições para acidente do trabalho na literatura? Existem. Tá? A definição, segundo a Lei 8.213, é essa daqui. É uma definição diferente, mas é uma definição bem abrangente também. Tá? E lá no artigo 19 dessa Lei 8.213, ele fala o seguinte, que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Tá? Ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho de segurados referidos no inciso, que ele tem lá no artigo 11 dessa lei. E aqui ele fala, acidente do trabalho, aí eu grifei aqui, acidente do trabalho é aquele que provoca lesão corporal ou perturbação funcional. A gente pode passar 8.213 e a gente vê o que define essa outra, é muito semelhante, ok? Então, agora, o que é uma perturbação funcional, jovens? Aqui ele fala que acidente do trabalho é aquele que provoca uma lesão corporal ou uma perturbação funcional. Lesão corporal é claro para todo mundo, né?
Eu tive um corte no meu dedo, na minha mão, perdi um dedo, quebrei uma perna, isso é uma lesão no corpo. Tá? É tranquilo. E o que vem a ser uma perturbação funcional? Um de cada vez, não falem todos ao mesmo tempo, senão eu não consigo ouvir todos. O que é uma perturbação funcional? O Luiz fala por último, Luiz, senão você Eu acho com que isso. tem... Oi, Keila. Então, professor, eu acho que tem que ver assim com uma limitação da capacidade da pessoa. Vou dar um exemplo, sabe? Keila, você poderia repetir que eu não consegui te ouvir? Cortando, Keila, eu não estou conseguindo te ouvir. Então, professor, melhorou agora? Melhorou, obrigado. Perturbação funcional, eu acho que tem a ver com a perda, assim, diminuição assim das capacidades da pessoa, tanto que, assim, eu imagino tanto que físico quanto mental também, sabe? E eu tenho 2 exemplos na fábrica com relação a isso. Eu posso estar errada, mas uma moça, ela teve um problema por lesão, por um esforço repetitivo, tanto que hoje ela não consegue mais fazer atividades de casa, como, por exemplo, arrumar uma cama, varrer a casa, porque ela tem muita dor, assim, na região aqui do braço e ombro, né? Então, Perfeito. ela não tem movimentos mais de articulação repetitivo, como ela fazia. E uma outra pessoa, porque, de acordo com o psicólogo, foi causado pelo trabalho, sabe? Por questões assim de pressão, de ambiente do trabalho. Então, eu imagino que essa perturbação funcional ela esteja ligada a essas coisas. Tá. A lesão, né? Como você falou por um esforço repetitivo, como o nome já fala, é uma lesão, né, que pode ser em algumas partes do corpo, tá? E a perturbação funcional, você quer falar alguma coisa, Luiz? Luiz Carlos? Não? Tá, joia. Então, não é só uma lesão no corpo que pode ser caracterizado como acidente do trabalho, segundo a legislação previdenciária, tá? Uma perturbação funcional também, tá? Então, vamos imaginar, eu tenho a minha função auditiva. Então, se eu tiver uma perturbação na minha função auditiva, provocado por um ruído, seja um ruído contínuo ou um ruído de impacto, essa perturbação na minha função auditiva, isso é caracterizado como acidente do trabalho. Tudo bem? Então, não é somente essas lesões físicas no corpo que vai ser caracterizado como acidente de trabalho. Então, isso que pode causar uma morte, ou uma perda, ou uma redução. Então, eu tive uma perda auditiva, fiquei surdo. Opa, é acidente de trabalho. Eu tive uma redução da minha capacidade auditiva. Isso também é caracterizado como acidente de trabalho. Essa perda ou redução, ela pode ser permanente ou ela pode ser temporária, tá? Então, mesmo ela sendo temporária, né? Aí esse temporário é abrangente, depende do tempo, isso também é caracterizado como um acidente de trabalho. Isso é causado como acidente de trabalho. Tudo bem, jovens? Luiz Carlos, você quer complementar? Ou não? Uma comparação que às vezes a gente ouve bastante, uma perturbação é tudo aquilo que atrapalha. Atrapalha ele de se movimentar, atrapalha ele de falar, atrapalha ele de ouvir, de enxergar, tudo que atrapalha. Então a gente usa bem esse conceito de perturbação também. Perfeito, Luiz. Perfeito. Então, como o Luiz falou, eu dei o exemplo da perda auditiva, que é uma perturbação funcional,
né? O Luiz falou da questão visual, né? O cara que tiver uma perda, né? Questão visual, tudo aquilo que vai atrapalhar, tá? Pode se enquadrar aí como essas perturbações, a capacidade de... Você falou o quê, do raciocínio, de pensar, Luiz? Mesmo de segurar, de andar, de caminhar, de sentir o cheiro, de várias coisas, né? Atrapalha a pessoa, a gente se atrapalha quando a gente fala. Então, isso tudo está enquadrado dentro desse conceito de acidente de trabalho segundo a legislação previdenciária, ok? E lá no Professor? artigo 20... Oi, jovem. Rapidinho. A À perturbação vontade, Sheila. ela tem que ver tanto com a parte física quanto também a questão Cognitiva. cognitiva. Pronto, beleza. É isso mesmo. então, né? Tá certo, Isso. obrigada. Lá no artigo 20, tá? Ele considera acidente de trabalho, nos termos desse artigo, as seguintes entidades mórbidas. Aí o que ele chama? Aí ele define Professor, o que é doença minutinho. profissional. Tem um áudio aberto aí com a TV ligada aí. Tá atrapalhando. Obrigado, Paulo. Quem tiver com o áudio aberto aí, só tá já. Então, considera acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, tá? Do que do artigo 19, as seguintes entidades móveis: doença profissional e doença do trabalho. Então, a legislação, ela define o que é doença profissional e o que é doença do trabalho, ok? Então, é isso que a gente vai estar discutindo agora. Doença profissional e doença do trabalho. Então, o que vem a ser doença profissional? Doença profissional, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho. Então, o que vocês entendem com isso, jovens? O que vocês entendem como doença profissional, lendo essa definição do artigo 20? Quem poderia me dar um exemplo de doença profissional? Um de cada vez, não falem todos ao mesmo tempo. Ninguém? Acho que um exemplo é esse que eu citei agora há pouco, da minha colega que, através do exercício da atividade que ela fazia, ela era testadora de uma máquina de ICT, que é o In-Circuit Test. Então, ela, por fazer muito esforço repetitivo ao longo do dia, porque tinha que bater meta e não tem descanso, não tinha rotatividade de posto de trabalho. Então, ela desenvolveu aquela doença. Inclusive, ela processou a empresa e ela ganhou uma quantia, e hoje ela continua na empresa, mas ela faz fisioterapia e tudo mais, né? Então, para mim, isso é uma doença do trabalho. Uma doença do trabalho ou doença profissional? Porque, veja só, o que fala lá o artigo 20, inciso 1º? Doença profissional. Assim entendida, produzido ou desencadeado pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade. Tá? E a doença do trabalho fala, assim entendida, adquirida em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Tá? Então, eu entendi esse seu exemplo, Keila. Obrigado por você estar dentro desse exemplo. E vamos tentar enquadrar ele como uma doença profissional ou uma doença do trabalho. Tá? Tem uma coisa bastante interessante que às vezes eu ouço falar sobre isso, né? Essas doenças do trabalho, elas estão todas ali naquela lista do Ministério do Trabalho. Tem uma resolução lá do minerador, de certas profissões, das atividades, do garimpo. Então, é daquela época, de muito tempo atrás. Então, tem várias coisas que hoje a gente pode ver como profissional, né? Mas só que a gente não consegue enquadrar, porque são só aquelas 5, 6, 8 profissões ali que amarra a gente. Mas é um problema isso daí, porque a gente não consegue, algumas profissões a gente sabe que é profissional, mas a gente não consegue caracterizar. A gente sabe que as legislações, né, elas geram várias interpretações, né?
E por conta dessas várias interpretações que elas acabam gerando, que a gente tem inúmeros processos na justiça, né? Porque cada pessoa interpreta, né? O advogado, o juiz e tudo mais. Tá? Mas só para a gente diferenciar um pouco da doença profissional da doença do trabalho. Tá? Eu grifei aqui o que eu considero importantíssimo para o bom entendimento disso daí. A doença profissional ela é peculiar a determinada atividade e a doença do trabalho é aquela desencadeada ou adquirida em função de uma condição especial em que o trabalho é realizado. Então, a gente, dentro do conceito de acidente do trabalho, isso foi uma doença do trabalho ou isso foi uma doença profissional. Então, vamos pegar alguns exemplos. Tá? Já ouviram falar daquela Antigamente fabricava muito aquelas telhas de amianto, né? Não era amianto? Telha de amianto e aquelas caixas d'água de amianto. Se lembram que antigamente tinha aquela, parecia um cimento, mas era uma fibra? Tá? E foi proibido isso. Hoje em dia, no Brasil, não pode se fabricar. Até que antigamente aquelas caixas d'água de amianto não tem mais. Hoje em dia, aquelas de fibra de vidro, redonda, azul e tudo mais. Então, a fibra de amianto, quem trabalhava com amianto, ela causa uma doença chamada asbestose. Então, aquela fibra, quando o trabalhador inala, tá? O pulmão ele vai se enrijecendo. Então, a pessoa morre, né? Porque não consegue respirar, porque o pulmão vira uma pedra. Tá? Então, os trabalhadores de mina, né? Que quando eles tinham doenças pulmonares, então essas doenças pulmonares é uma doença profissional. Ela é peculiar a determinada atividade. Então, quando chega lá um mineiro e diz que tem, um trabalhador da mina, diz que tem uma doença pulmonar, então isso é caracterizado como uma doença profissional e é caracterizado como um acidente de trabalho. Então, ela é peculiar a determinada atividade. Tá? Que é diferente do que o exemplo que a Keila deu. A Keila deu um exemplo de LER, né? de DORT, né? De doença ósseo-muscular relacionada ao trabalho. Tá? Ela foi desencadeada ou foi adquirida por uma condição especial. Tá? Eu não posso dizer que todo trabalhador que vai trabalhar numa fábrica, ele vai ter uma DORT, ele vai ter uma lesão por esforço repetitivo. Porque senão eu estaria dizendo que todo trabalhador que entra numa fábrica vai adquirir essa doença. Então, seria uma doença profissional. Então, foi por conta de uma condição especial que ele adquiriu ou desencadeou aquela doença. Ok, jovens? Tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar um enfermeiro. Um enfermeiro adquiriu HIV. Tá? Eu vou dizer que isso é uma doença profissional? Ele foi aplicar uma injeção em alguém ou foi cuidar de um paciente que tinha HIV e ele acabou adquirindo HIV também pelo contato sanguíneo, esse profissional. Isso é uma doença, esse enfermeiro. Isso é uma doença profissional ou isso é uma doença do trabalho? Eu acho que é uma doença do trabalho. Por quê, Keila? Porque nem todo enfermeiro vai, apesar de estar sujeito a isso, ele não vai se contaminar. Mas eu lembrei aqui, professor, dessas pessoas que trabalham em postos de gasolina. Porque dizem que depois de muito tempo que elas trabalham em posto de gasolina, pode desenvolver algum tipo de câncer, né? Então, eu acho que esse exemplo do posto de gasolina, dos trabalhadores de posto de gasolina, seria uma doença profissional. Mas aí, como não está na lista, né, Luiz Carlos? Aí gera todas essas controvérsias aí que o Luiz falou. Tá? Mas no caso da enfermeira, é exatamente o que você falou, Keila. Exposição ao tolueno. Só que, se eu não me engano, né? na nossa lista... Paulo, na nossa lista só são 44 tipos de profissão. 44 tipos de profissão que dão câncer. O mundo afora aí é mais de 100. Então, tem muita coisa que dá câncer. São quantas, Paulo? 44, se não me engano. E no mundo é mais de 100. A gente tem câncer aqui por motivos relacionados ao trabalho e, infelizmente, a lei não cobre. Pois é. Aí tome ações na justiça, né? Aí só voltando ao exemplo da Keila aí, como ela deu
o enfermeiro, né, eu não vou dizer que todo enfermeiro vai contrair HIV no trabalho. Então, não é uma doença profissional, da profissão de enfermeiro. Mas por conta de uma condição especial, né, em algum momento ali, teve contato com o sangue de um paciente com HIV. E ela adquiriu, essa enfermeira adquiriu essa doença. Então, foi por uma condição especial que adquiriu aquela doença. Então, isso é caracterizado como uma doença do trabalho. Ok, jovens? Então, toda vez que a doença for adquirida, desencadeada em função de uma condição especial, a gente vai caracterizar isso aí como uma doença do trabalho. E se for inerente àquela atividade dele, a gente vai caracterizar isso aí como uma doença profissional. Isso é o que diz a legislação. Mas, no entanto, dá margens a outras interpretações, como o Luiz Carlos falou. Ok? A coisa não é tão fechada assim. Se a gente pegar lá um motorista de ônibus que ficou surdo, é o quê? Difícil a gente enquadrar agora, né? Porque o motorista de ônibus ele não pode ficar com o protetor auricular, né? Porque ele tem que ouvir os passageiros, ele tem que ouvir o guarda de trânsito. E, no entanto, dependendo do ônibus, a fonte de ruído está ali do lado dele. Tem ônibus que o motor é lá atrás e tem outros que o motor é ali na frente, né? Bem encapsulado, né? Mas, teoricamente, ele teria que se enquadrar como uma doença do trabalho. Foi uma condição especial. Não era dado manutenção no veículo, o motor era ali na frente, então ele acabou adquirindo ou desencadeando uma perda da função auditiva dele por essa condição especial. Ok, jovens? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, as doenças profissionais têm no trabalho a sua causa única, eficiente, por sua própria natureza. O nexo etiológico, ele é presumido, tá? Então, quando aquele trabalhador da mina, aquele trabalhador que trabalha com amianto, aparece com uma doença pulmonar, eu consigo estabelecer esse nexo causal, presumido, esse nexo etiológico, a doença com o dia a dia da profissão dele. Então, essa profissão desencadeia esse tipo de doença. Tá? Então, isso é uma doença profissional. E a doença do trabalho não tem no trabalho sua causa única. Ou exclusiva. Eu falei que essa trabalhadora entrou com uma ação na justiça e acabou tendo um ganho de causa. Não foi, Keila? Imagina... Alô? Estão me ouvindo? Tá. Então, hoje em dia, todo menino novo, né? Menino novo, ele vive com fone de ouvido, não vive? Todo o tempo lá ouvindo músicas e música muito alta, tá? Então, quando esse menino novo vai trabalhar, muitos deles já estão com perda auditiva. Hoje tem muitos meninos novos, não vive lá no videogame, né? Eu sou da época que videogame só tinha uma alavanca e um botão. Hoje em dia, esses videogames lá, aquele controle tem uns 10, 15, 20 botões e o menino fica movimentando aquilo ali com uma agilidade imensa. Então, tem menino que já fica... Desde criança, ele já está fazendo esforços repetitivos. E, às vezes, quando chega no ambiente de trabalho, ele já está com uma lesão. Tá? Ok, jovens? Então, nesses casos, no caso de uma perda auditiva, de uma lesão, eu tenho que verificar se a causa, tá, única foi o trabalho. Se eu conseguir estabelecer esse nexo etiológico, esse nexo causal, então isso é uma doença do trabalho. Agora, se for presumido, é uma doença profissional. Tudo bem? Aí eu preciso de perícia. Eu não sei se o Luiz Carlos já trabalhou como perito, né? Então, por isso que às vezes você tem lá o lado do empregado e o lado do empregador. Tá? Então, você tem os peritos, o perito onde ele vai avaliar aquele ambiente de trabalho, vai verificar o que levou àquela doença. Aí, muitas vezes, ele tem que fazer medições naquele ambiente de trabalho e verificar, isso daqui realmente provoca esse tipo de lesão. Então, se a pessoa está falando lá... Eu estou falando o ruído porque é uma das doenças ocupacionais mais comuns no Brasil. Né? Então, eu estou verificando que esse ambiente de trabalho ele não causa esse tipo de lesão. E o trabalhador está dizendo que ele ficou surdo aqui dentro, teve essa perda auditiva dentro do ambiente de trabalho. Então, a perícia chega lá, o nível de ruído aqui, de nível de pressão sonora aqui,
não leva a esse tipo de acidente, não leva a esse tipo de perda auditiva. Então, eu não vinculei, eu estabeleci que esse nexo causal não existe. Ok? E pode ser o inverso, realmente esse ambiente de trabalho causa perda auditiva. Estabeleci o nexo. Então, ele perdeu, né? Ele sofreu esse acidente, né? Ele sofreu essa perda auditiva por conta de uma condição especial em que o trabalho é realizado. Tudo bem, jovens? Ok? Então, vamos em frente. Bom, então, de modo geral, 3 são as espécies de acidente do trabalho. O acidente do trabalho típico, que é a lesão, e a doença profissional e doença do trabalho. Então, o acidente do trabalho é lesões, acidente típico, e as doenças profissionais do trabalho. Então, a incidência de acidente do trabalho ocorre em 3 hipóteses. Quando ocorrer a lesão corporal, quando ocorrer a perturbação funcional, quando ocorrer uma doença profissional, uma doença do trabalho. Então, isso caracteriza a incidência do trabalho. Tá? Aí, lá no artigo 21 dessa mesma lei, a Lei 8.213, de 91, ele equipara também acidente do trabalho para efeitos dessa lei. O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzir lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Então, aqui ele fala, mesmo que não tenha sido a causa única, se contribuiu diretamente, é equiparado a acidente do trabalho. Ok? Tudo bem, jovens? Olha lá no inciso 2 desse mesmo... Oi? Como é que a empresa poderia, por exemplo, estabelecer que um posto de trabalho pode causar aquele problema, porém a pessoa já tinha algo pré-existente? Existe alguma forma de provar isso? Por isso, Keila, que tem o que a gente chama dos exames admissionais. Tá? O exame admissional ele não tem que ser visto pela empresa somente como um custo, não. É até uma forma dela se prevenir. Eu estou admitindo um trabalhador, eu sei que ele vai trabalhar nesse tipo de atividade aqui, esse tipo de atividade existe nesse ambiente, tem esses determinados riscos, então deixa eu ver como é que ele está entrando aqui. Deixa eu verificar como é que estão as condições desse trabalhador. Então, digamos que você vai colocar um trabalhador dentro do ambiente que eu sei que tem ruído aqui. Mas esse cara, ele entrou dentro da minha empresa com perda auditiva ou não? Então eu sei que nesse meu ambiente aqui não tem ruído a ponto de fazer com que ele tenha uma perda auditiva. Mas eu já admiti ele e eu não fiz o exame admissional corretamente. Eu não verifiquei como é que estava a perda auditiva dele. E ele estava surdo. Ele já entrou surdo aqui. Porque ele gostava de ouvir... Ele anda de moto sem aquele escapamento, a moto é muito alta, só anda do som sempre alto da música. Então ele já entrou com perda auditiva. Então, ele pode alegar depois que ele teve a perda auditiva dentro da empresa. E se a empresa não tiver esses exames admissionais, que prove que ele já entrou surdo, aí vai ter pano para manga aí. Ok? Mas mesmo a empresa tomando esses cuidados, Keila, nada impede de uma ação trabalhista. Ok? Dizendo que o trabalhador adquiriu aquela doença dentro do ambiente de trabalho. Porque o acidente, o acidente típico, né? A lesão, é muito fácil, né? A pessoa estava ali e sofreu um acidente, uma queda, um corte, tá ali, e foi dentro do ambiente de trabalho, então é um acidente de trabalho. Agora, a doença não, a doença ela vai surgindo com o tempo, ela é acumulativa, ela vai sendo desencadeada. Então, por isso que as empresas precisam fazer o exame admissional e os exames periódicos. Tem uma norma regulamentadora, a número 8, que ela fala sobre o PCMSO. O que é o PCMSO? É o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. É uma das normas regulamentadoras. E o PCMSO é a responsabilidade de elaborar esse programa, é o médico do trabalho. Então, como é que é elaborado esse PCMSO? É com esse intuito que você falou aí, Keila. Tá? Como é que a empresa, né, se precaver, né, para evitar de uma pessoa entrar doente e depois falar que adquiriu aqui dentro da empresa. Então, o PCMO, esse Programa de Controle Médico Ocupacional, ele é feito da seguinte forma.
o médico do trabalho, ele identifica ele tem lá as várias áreas, vários setores, várias atividades que são realizadas no trabalho dentro daquela empresa. E para cada tipo de profissional, cada tipo de setor, área dessa com que ele vai fazer, ele identifica, ó, para esse tipo de atividade é necessário esse tipo de exame. Tá? O cara que vai trabalhar numa indústria de cimento, onde tem muita poeira, muito aerodispersão, eu tenho que fazer exames de espirometria. Né? Eu tenho que verificar como é que está a capacidade pulmonar dele. Então, eu vou fazer isso quando ele entrar no exame admissional, vou verificar em que condição ele entrou aqui, vou fazer isso periodicamente para ver se está piorando ou se mantém estável, ou se ele está adquirindo a doença, e vou fazer isso quando ele sair da empresa também. Para saber, ó, ele entrou dessa forma e saiu dessa, igualzinho. Não venha reclamar aqui que você adquiriu essa doença aqui. Ok? Ele vai trabalhar aqui na empresa, a maioria das empresas do distrito aqui faz aqueles exames audiométricos. A maioria das empresas do distrito. Porque tem ruído, é um ambiente ruidoso. Então, o cara entrou aqui, ele já tinha essa perda auditiva. Eu identifiquei, está com o exame admissional dele. E quando ele saiu com a mesma perda auditiva. Ou seja, ele não adquiriu aqui dentro da empresa. Tudo bem? Ok, Keila? Mas isso não impede de ações. De ações na Justiça do Trabalho. Tá? Nada disso vai impedir. Tudo bem? Mais algum ponto? Não? Luiz? Quer Professor, contribuir, Luiz? só para acrescentar essa informação Oi, também, dentro do MSO, interessante o médico do trabalho analisar, verificar, né, pegar a análise ergonômica para identificar se aquela atividade tem algum risco para a coluna lombar, se tem alguma sobrecarga de coluna ou de ombro, porque aí no PCMSO ele pode sinalizar os exames de raio-x de coluna ou ultrassom de ombro, dependendo do risco que aquela atividade ele vai estar desenvolvendo. Perfeito, Dália. Perfeito, Dália. É isso mesmo. Tá? É um bom exemplo até da sua área, né? Você é fisioterapeuta, né? E é um bom exemplo mesmo. E isso sim, tem sim. muito aqui nessas empresas do distrito, que tem muito trabalho repetitivo, né? Isso. Tem alguns médicos que trabalham conosco, eles até pedem, né, para a gente mostrar a análise ergonômica, até para eles identificarem quais são os riscos, além dos riscos, né, por questões auditivas, né? Ele gosta de observar os riscos ergonômicos para poder estar inserindo esses exames também. Que é uma forma de prevenção, Perfeito. né? Sim. Isso tem que estar dentro do programa do PCMSO. O médico do trabalho precisa conhecer esse ambiente de trabalho, né? Precisa conhecer os riscos desse ambiente, os agentes agressores desse ambiente de trabalho. Se for um ambiente onde ele manipula produtos químicos, quais são esses produtos químicos? Né? E a partir daí ele definir uma série de exames que precisam ser feitos. Tanto na hora que entra, ao longo da permanência dele e na hora que ele sai. Então eu sei como ele entrou, como ele está se comportando e como é que ele está saindo. Isso evita, tá, Keila? O objetivo disso é cuidar da saúde do trabalhador e, pro lado da empresa também, evitar que ela tenha ações trabalhistas e acaba perdendo isso. A questão da entrega de equipamentos de proteção individual, né? Cabe às empresas o fornecimento, e esse fornecimento gratuito, e não só o fornecimento. A empresa ela tem que prover meios, tá? Para fazer que o trabalhador use aqueles equipamentos de proteção individual. Ela tem que trocar esses equipamentos em tempos, dependendo do tipo de equipamento, a periodicidade aumenta ou diminui. E isso tudo tem que ser registrado. Tá? Eu já trabalhei como perito, tá? E numa das perícias, o que aconteceu foi um trabalhador, eu estava eu era o preposto da empresa, tá? E lá colocou o advogado dele e o outro perito, tá? Essa questão de fornecimento de equipamento de proteção individual. Então, o que algumas empresas fazem? Algumas empresas não registram a entrega disso, e quando registram, não registram com toda a frequência necessária.
Então, isso precisa ser registrado que forneceu o equipamento, precisa ser registrado que forneceu o treinamento para o uso daquele equipamento, e tem que mostrar a troca disso periodicamente, e tem que também mostrar que o trabalhador está sendo, não vou dizer forçado, mas ele está sendo exigido o uso daquele equipamento. Eu trabalhei durante um tempo, hoje eu não trabalho mais como engenheiro de segurança do trabalho, mas eu já trabalhei durante muito tempo como engenheiro de segurança do trabalho. E cabia a minha área, tá? A gente fazia as rondas de segurança, e muitas vezes a gente tinha que advertir. Primeiro a gente fazia uma advertência verbal para alguns trabalhadores que não estavam seguindo as normas, e às vezes a advertência verbal não resolvia, a gente fazia advertências por escrito. Então, ele recebia uma advertência por escrito por não estar adotando a norma, ou então por não estar utilizando o equipamento como ele recebeu e foi treinado. Por quê? Porque isso aí respaldava a gente. Tá? Porque no futuro o cara fala, eu estou aqui com uma perda auditiva. A gente teria como mostrar para ele, no caso lá, né, a gente acabou mostrando, tá aqui, ó, ele recebia o equipamento, ele recebia o treinamento, isso era trocado periodicamente, e ele já tinha sido advertido algumas vezes. Uma dessas advertências, ele acabou ficando até alguns dias, né, em casa, né? Ele foi advertido a ponto dele ser punido. Tá? Então é isso, Keila. Né? Então, nada disso impede, né, de ações trabalhistas. Eu não estou dizendo, com esses exemplos que eu estou dando, que o empregador é sempre culpado e o trabalhador é sempre a vítima, não. Tem os dois lados daí, tá? Gente esperta tem dos dois lados. Tem trabalhadores espertinhos e tem empregadores espertinhos, né? Então, a gente tem que se cuidar. Se eu sou trabalhador, eu tenho que me cuidar. Se eu sou empregador, também tenho que me cuidar, né, nessas situações. Ok? Então, vamos lá. Então, o artigo 21, ele fala o seguinte: acidente sofrido pelo cidadão no local e no horário do trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem, terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Tá? Então, o que esse artigo fala? O que vocês entendem por isso? O acidente sofrido por cidadão no local e no horário de trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem, terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Vou dar um exemplo. Tá? Imagina que eu estou lá trabalhando, tem um trabalhador lá dentro da empresa, e entra lá uma pessoa dentro desse ambiente de trabalho e acaba agredindo esse trabalhador. Tá? O cara foi lá e você mexeu com a minha mulher, né, e bateu nele, entrou dentro da empresa e bateu nele, ou agrediu ele, fez alguma coisa por conta de envolvimento deles lá fora do ambiente de trabalho. Isso é um acidente de trabalho? O que motivou foi algo que eles fizeram lá fora, né, no bairro deles, na rua deles, mas, no entanto, uma pessoa se sentiu motivada a ponto de entrar dentro do ambiente de trabalho e agredir esse trabalhador. Esse acidente, essa agressão que ele sofreu, é caracterizado como acidente de trabalho? Sim ou não, jovens? Um de cada vez, não falem todos ao mesmo tempo. Hein? Jovens, não estou ouvindo ninguém. Eu diria que não antes de ler o artigo, mas lendo aí parece que é. Por que é? Porque, lendo o artigo fica claro, tá? Porque no momento que o trabalhador está dentro da empresa, a empresa acaba sendo responsável pela segurança dele. Tá? Então, se a empresa deixou entrar um terceiro dentro da fábrica e agredir a ele, então isso é responsabilidade da empresa. A empresa teria que cuidar disso, não poderia ter deixado uma pessoa entrar e agredir ele. E essa agressão foi sofrida dentro do ambiente de trabalho. Tá? Então, essa agressão ela é caracterizada como acidente do trabalho perante a lei previdenciária. Tá? Até o provocado por um companheiro de trabalho. Os caras estão disputando uma promoção, estão disputando o mesmo local, o mesmo ambiente de trabalho, e um acaba agredindo o outro. Às vezes não tem briga em futebol, dentro do estádio, também tem briga, tem atos de agressões dentro do ambiente de trabalho.
Então, aquele momento ali que teve aquela agressão, mesmo que seja uma pessoa, um companheiro seu de trabalho, isso é caracterizado como acidente de trabalho. Ok? Ofensa física intencional, inclusive terceiro por motivo de disputa relacionado com o trabalho. Esse cara é muito semelhante com esse, o item B aí. Ok? Então, tudo isso é equiparado a acidente de trabalho. Outra, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiros ou de companheiro de trabalho. Tá? Isso é caracterizado como acidente de trabalho. Então, o que vem a ser imprudência, negligência e imperícia, jovens? De terceiro ou de companheiro de trabalho. O que é imprudência? O que é negligência? O que é imperícia? Tá? Vamos lá. Imperícia é o desconhecimento técnico. Ok? Está mais relacionado com a técnica. Tem pessoas que são perita e tem pessoas que são, né, que não tem perícia nenhuma. Então, atos, né, a imperícia de um terceiro ou de um companheiro de trabalho pode acabar provocando um acidente de trabalho. Então, imperícia é um desconhecimento técnico. Imprudência é uma conduta ativa. E a negligência é um deixar de fazer. Tá? Então, vamos dar um exemplo do nosso dia a dia. Tá? O cara que pega e atravessa o sinal vermelho. Ele está sendo o quê? Ele está sendo imprudente. Ele está sendo imprudente. Ele é uma conduta ativa. Tá? Ele é um imprudente. Tá? A negligência é um deixar de fazer. Eu estou vendo uma pessoa trabalhando sem um equipamento de proteção individual e não toma uma ação. Eu estou sendo negligente. Se acontece um acidente, aquilo ali é um acidente de trabalho. Ok? Eu estou vendo que o pneu do meu carro está careca e eu deixei de trocar o pneu. Eu estou sendo negligente. Ok? Então, a negligência é um deixar de fazer e a imprudência é uma ação que eu tomei. Tudo bem, jovens? Então, se ou por um ato de imprudência, ou por uma negligência, ou por uma imperícia de terceiro ou de um companheiro de trabalho, tá? Isso ocasionar um acidente, isso é equiparado a acidente de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão. Cabe aquele exemplo lá da pessoa que entra lá no ambiente de trabalho. Outro, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Então, imagina que eu estou lá no meu ambiente de trabalho, isso aconteceu recentemente. Né? Teve uma chuva forte agora no mês de abril e teve uma fábrica que fica ali na Torquato Tapajós que ela foi toda inundada. Inundação, eu estou no meu ambiente de trabalho, vem uma enxurrada inunda e eu me afogo, isso é um acidente de trabalho. Eu estou no meu ambiente de trabalho e aconteceu um acidente aqui, aconteceu um incêndio. Isso é acidente de trabalho. Tudo bem? Então, tudo isso caracteriza como acidente de trabalho. O cara morreu afogado dentro da fábrica por conta de uma enxurrada aí. Tudo bem, jovens? Isso é o que está lá na legislação. Aí ele fala que também equipara-se também acidente de trabalho para efeitos dessa lei, a 8.203, que é a legislação previdenciária. Ele fala que a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. Então, isso aqui é equiparado a acidente de trabalho. Tá? Vou dar aquele exemplo lá da enfermeira. Ela vai aplicar uma injeção, tá? E acaba perfurando o dedo com uma agulha contaminada. É uma doença proveniente de uma contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. Tá? Eu mexo com um determinado tipo de produto químico e acidentalmente eu acabo me contaminando por conta desse acidente químico, desse produto químico. Eu acabo inalando isso. Isso é caracterizado como acidente de trabalho. Tá? Tudo bem, jovens? Aí aqui vem um monte de problemas. Problemas que eu digo, problemas na justiça. Tá? Aqui teve uma alteração nessa legislação agora, recente. Foi, se eu não me engano, foi agora em 2020. Né? Sofreu uma alteração, esse artigo 21. Tá? O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Veja só, ele fala que o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, pode ser caracterizado como acidente de trabalho.
desde que na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Isso é caracterizado como acidente do trabalho. Então, imagina que você, Keila, você, Luiz Carlos, você, Dália, foi solicitado a vocês realizar um determinado trabalho fora do ambiente de trabalho de vocês, fora do horário de trabalho de vocês. Mas foi uma ordem. E nesse momento que vocês estão realizando essa atividade, acontecer um acidente, alguma coisa, vai ser caracterizado como acidente do trabalho. Ok? Vocês estão fazendo a execução de uma... Vocês estão atendendo uma ordem da empresa. Vocês estão realizando o serviço. Ok? Mesmo que isso foi fora do local e no horário e fora do horário de trabalho. Outra, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Isso aqui é um problema. Tá? O que vocês entendem aí? Eu posso equiparar acidente de trabalho, o acidente, olha só, ele fala, o acidente sofrido pelo segurado fora do horário e horário de trabalho, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. O que vocês entendem isso? Jovens, eu vou contar um caso que aconteceu. Tá? Isso foi relatado em súmulas de tribunais. Tá? E isso são estudos de casos que tem nesses livros de direito sobre a legislação previdenciária de acidente de trabalho. Tá? Eu vou contar um caso e vocês vão dizer se isso é ou não acidente de trabalho. E depois eu vou dizer o que foi decidido na justiça. Tá? Imagina a seguinte situação. Não tem essas festas de comemoração, festa de final de ano e tudo mais? Tá? Então, uma grande empresa lá de São Paulo, ela promoveu uma festa, tá? E convidou os trabalhadores para essa festa. Um grande clube lá de São Paulo. Tá? E ela foi, né? Muita comida, muita bebida, diversão e tudo mais. Os trabalhadores foram convidados, eles foram até de forma espontânea nessa festa. E nesse local onde teve o evento tinha um lago e teve um trabalhador que morreu afogado. Tá? Isso foi num feriado, no final de semana. E esse caso foi para a justiça. Isso foi caracterizado como acidente de trabalho ou não? Acho que sim, porque ele entra nessa opção aqui, né, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa. Agora eu entendi. Aí eu vou colocar um pouquinho de lenha. Ele não estava a serviço da empresa, ele não estava comemorando? Era uma festa, ele foi convidado e ele foi de forma espontânea. Mas ele não estava exercendo nenhuma atividade, nenhum serviço, nenhum trabalho. E aí? O que vocês acham? Seria bom descobrir o que ele estava fazendo no lago, né? Oi? Seria bom descobrir o que ele estava fazendo no lago, né? O que ele foi fazer no lago, esse cara, né? Era uma festa, não era um... Era uma festa. Keila, pode falar, Keila. Independente de ele estar prestando um serviço, mas ele está ali por conta da empresa. Isso. Keila, isso foi considerado acidente do trabalho, ok? Foi equiparado a acidente de trabalho, sim. Porque na visão do tribunal, os juízes viram que por que motivo uma empresa faz uma festa dessa de comemoração? Ela quer mostrar solidez, ela quer promover uma confraternização de funcionários, ou seja, ela tem um objetivo, que não é só prover bebida e comida para os trabalhadores. Tá? Então, mesmo que a pessoa tenha ido para lá de forma espontânea, tá? Aquele acidente que aconteceu lá foi equiparado ao acidente de trabalho. E isso está lá no tribunal. Vou contar um outro exemplo que teve. Esse já aconteceu aqui em Manaus. Eu não sei se ainda tem, mas até um tempo atrás tinha.
eu pelo menos eu ouvia falar mais, eu não sei se ainda permanece, não tinha aquele campeonato de pelada, que se chamava de peladão? Eu não sei se ainda tem em Manaus, mas... Você se lembra que tinha? Não, ele era composto de times de empresas, não era isso? Vocês se lembram, gente, ou não? Sim. Tá? Então, mas para quem não se lembra, acredite em mim. É isso. Então, o peladão, tá, que tinha, as empresas formavam, os trabalhadores, de forma espontânea, eles formavam um time e iam jogar. Tá? E num desses jogos, o goleiro de um desses times, tá, numa dividida, quando ele foi agarrar a bola e o adversário foi chutar a bola, fato, quebrou lá o dedo da mão do goleiro. Tá? Isso foi equiparado a acidente de trabalho? Ou não? O que vocês acham? O futebol era promovido pela empresa? Não, é esse campeonato peladão que tem. Eu não sei se ainda tem, mas tinha. Era de uma das televisões daqui, né? Dessas emissoras de TV que promove. Eu acho que se ele estava representando a empresa, eu acho que foi considerado como acidente de trabalho. Essa é a palavra-chave, Keila. Tá? Ele estava lá uniformizado e tinha o nome da empresa no uniforme. Naquele momento ali, embora aquilo ali fosse uma grande diversão para eles, era um campeonato de futebol e tudo mais, ele não tivesse exercendo a atividade dele, ele estava fora do ambiente de trabalho e tudo mais, ele estava representando a empresa. Ele estava levando o nome da empresa para aquele campeonato. Tá? Então, a palavra-chave é exatamente essa que você falou, Keila. Ele estava representando a empresa. Então, aquilo ali foi equiparado, só que isso gerou muitas confusões. Por quê? Porque o médico do trabalho dessa empresa não queria abrir a CAT, que era a comunicação da acidente de trabalho. Não, isso aí ele quebrou a mão jogando futebol. O pessoal me disse que ele quebrou a mão jogando futebol lá no Peladão. Isso aqui não é acidente de trabalho. Né? Teve um trabalho enorme de convencimento desse médico do trabalho para que ele abrisse essa CAT. Porque era caracterizado, sim, acidente de trabalho. Foi caracterizado, sim. Porque ele estava representando a empresa. Tá? Aí, depois disso, o que aconteceu? A empresa tomou o uniforme de todo mundo. Ninguém mais joga futebol aqui. Não vou liberar ninguém. Tá? Então, esse goleiro perdeu os amigos. Tá? Porque ninguém mais foi liberado para jogar futebol do Peladão. A empresa tomou os uniformes, não promovia mais esse tipo de atividade. Tá? Porque aquilo ali foi um acidente de trabalho. Ok, jovens? Então, vamos lá. O itens, aí vem uma das mudanças, tá? Da legislação. Existe uma coisa que a gente chama acidente de trajeto, acidente em itinério, que é desde o momento que o trabalhador sai da sua casa até quando ele chega no ambiente de trabalho. Se acontecer um acidente ali, é considerado um acidente de trabalho, por conta que ele está um acidente de trajeto. Só que lá no item D, né, ele falava assim: no percurso da residência para o local do trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo próprio do segurado. Então, isso daqui foi alterado recentemente. Foi agora, não tem nem um mês. Né? Dia 20 de abril de 2020, essa medida provisória revogou esse item. Até então, antes do dia 20 de abril do mês passado, tá? No momento que você saía do portão da sua casa, até o momento que você entrava dentro da empresa, todo esse trajeto aí estava coberto pela lei acidentária, a lei previdenciária de acidente de trabalho. Então, se durante esse trajeto acontecesse qualquer acidente, aquilo ali era equiparado a acidente de trabalho, sim. Independente do meio de locomoção. Teve uma empresa aqui no distrito, tá? O que ela fazia? E isso muitas empresas fazem, né? Ela não tinha essas rotas, esses ônibus que levavam o trabalhador. Ela fornecia o vale transporte.
Então, ela fornecia o vale transporte para o trabalhador. E tinha alguns trabalhadores que não utilizavam esse vale transporte. Não utilizava para ir para o trabalho, o vale transporte. Uns vendiam, utilizavam de outra forma. Tá? E alguns trabalhadores iam de moto. Tinha uns que iam até de bicicleta. E um desses que ia de bicicleta, ele sofreu um acidente. Tá? E essa empresa não queria equiparar aquilo ali a acidente de trabalho. Isso aqui não foi acidente de trabalho. Tá? Por quê? Porque eu dei o vale transporte para ele, era para ele ter vindo de ônibus, e ele que desejou, ele que decidiu ir de bicicleta. Tá? Mas, segundo a legislação, até antes do dia 20 de abril, isso é equiparado a acidente de trabalho, sim. Tudo bem, jovens? Ok? Algum questionamento, jovens? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá claro para todo mundo até aqui? Tá. Eu sofri um acidente de trajeto em 2016, saindo do trabalho e voltando para casa, no meu carro. Se fosse hoje, eu não entraria nesse esquema, né? Não. Na época foi caracterizado como acidente de trabalho, não foi, Raquel? Foi sim, eu fui até afastada pelo INSS, porque foi um pouco grave, mas se fosse hoje eu estaria lascada. Hoje, né, por conta dessa medida provisória do dia 20 de abril de 2020, né, esse percurso da residência para o local ou deste para aquele, isso foi descaracterizado como acidente de trabalho, ok? Mas, no entanto, ficou o item C, onde ele fala enviar a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por essa, dentro dos seus planos para melhor capacitação de mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive aí por volta de propriedade segurada. Então, se a empresa, vamos lá, algum de vocês, digamos que esteja esse mestrado de vocês está sendo financiado pela empresa, a empresa está pagando por esse mestrado de vocês. Se algum de vocês estiver nessa condição e quando vocês forem para Portugal e lá vocês se acidentarem, isso pode ser equiparado a acidente de trabalho. Porque vocês estão a viagem a serviço da empresa para se capacitarem. Se a empresa está pagando por esse treinamento, tá? Para que vocês se capacitem dentro do seu plano de melhor capacitação, isso vai ser equiparado a acidente de trabalho, independentemente do meio de locomoção. Tá? Tem algumas empresas que têm um programa de capacitação onde ela paga cursos de graduação, cursos de capacitação, cursos de atualização, cursos de pós-graduação para funcionários. Do momento que esse trabalhador sai da empresa e vai para esse local de trabalho, nesse local de estudo, e até no próprio local de estudo, se ele sofrer um acidente, perante esse item C aqui, isso vai ser equiparado a acidente de trabalho. Ok? Tudo bem, jovens? Porque aqui ele fala, quando financiado por essa empresa. Ok? Então, tem N brechas para N discussões e N ações trabalhistas dentro da justiça por conta disso. Tem um caso interessante, tá? Mas por conta do horário, não vou falar dele hoje para vocês, tá? Mas é um caso interessante. Próxima videoconferência eu relato isso. Bom, eu quero mostrar para vocês algumas estatísticas brasileiras desses últimos, não dos últimos, de 43 anos, tá? Ao longo de 43 anos, foram mais de 40 milhões de acidentes de trabalho que aconteceram no Brasil, foram mais de 160 mil mortes. E esse aqui é um gráfico, né, de número de acidentes de trabalho, tá? De 1970 até 2012. Ele está desatualizado aqui, mas pelo que eu quero mostrar para vocês, essa desatualização não vai ter nenhuma interferência, não. Tá? Então, vamos só analisar esse gráfico aqui, jovens. Eu tinha aqui, isso aqui foi quando começou a ser disponibilizado e registrado esses dados históricos. Então, em 1970, eu tinha em torno de 1,2 milhões de acidentes de trabalho por ano. Eu tive um pico de quase 2 milhões de acidentes de trabalho entre 75 e 76.
de um para o outro. Eu tive uma queda muito grande. Se a gente considerar, tá, nesse ano aqui, entre 74 e 76, aqui, quase 2 milhões de acidentes de trabalho, lá no início, no meio da década de 70, o Brasil não tinha uma população econômica ativa tão grande quanto tem hoje. Eu tinha muito menos trabalhadores. Tá? No início dos anos 70, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. Né? Tem até aquela música da Copa lá, 90 milhões em ação. Ok? Isso é acidente de trabalho. Doença ocupacional. Vejam só esse gráfico de doenças do trabalho, doenças ocupacionais. Tá? No início da década, durante a década de 70, eu tinha poucas doenças ocupacionais. Tá? E depois, ó, a partir de 1992, eu comecei, tá? 1991, eu passei a ter um número de doenças ocupacionais muito grandes. Vamos ver aqui a quantidade de óbitos, quantidade de mortes. Tá? Eu tinha um número menor de mortes no Brasil, de óbitos por acidente do trabalho. Tá? Isso, as estatísticas estão mostrando isso. Depois isso foi subindo, tá? Mas esse aqui, ó, no início era menor, depois foi subindo e agora diminuiu. Tá? E aqui eu tenho um gráfico que mostra a quantidade de trabalhadores. 1970, trabalhadores registrados, jovens, era em torno de 7, 8 milhões. Tá? Aqui em 74, 75, é em torno de 12 milhões. Eu tinha 2 milhões, quase 2 milhões de acidentes de trabalho. Eu coloquei os 4 gráficos aqui, para a gente poder observar e fazer algumas análises aqui. Então, vejam só, a quantidade de trabalhadores. Quando eu tirei esse pico de 2 milhões de trabalhadores, eu tinha em torno de 2 milhões de acidentes, eu tinha em torno de 12 milhões de trabalhadores. Ou seja, de cada 6 trabalhadores, 1 sofria acidente de trabalho. Não é isso que está mostrando as estatísticas? Tá? E depois dessa data aqui, onde eu tive esse pico, caiu muito o meu número de acidente de trabalho. E aqui subiu muito, significativamente, a quantidade de doenças ocupacionais. Por que vocês acham que aconteceu isso, jovens? Por que vocês acham que caiu muito o número de acidente de trabalho a partir dessa data, embora eu tenha crescido a quantidade de trabalhadores? E por que cresceu muito o número de doenças ocupacionais a partir da década de 90? Hein, jovens? Por que vocês acham que isso aconteceu? Luiz? Acho que a queda tem que ver com a regulamentação, eu imagino, né? Então, vindo a regulamentação, ajuste dos postos de trabalho para o operador e não o contrário, então isso diminui. Porém, com o avanço da tecnologia, eu imagino assim que as máquinas elas estão professor, eu acho que esse meu exemplo não vai que eu fiquei lembrando aqui que as máquinas estão cada vez com a tecnologia mais avançada, né? Mas isso não quer dizer que ela vai causar algum tipo de problema para o operador, né? É muito relativo. Ok. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Quer assim, fazer uma análise desses gráficos aí? Um pouco nessa linha da Keila, tem muitas máquinas agora com esquemas de proteção, né? Eu trabalhava em uma empresa que eu vi uma pessoa perder a mão em uma injetora. Mas hoje a gente vê que as máquinas elas têm portas de proteção, elas têm cortina de luz. Tá. Então, essa queda do número de acidentes de trabalho foi por conta desses avanços, né, tecnológicos que fez com que a coisa ficasse mais segura. É isso? E tem uma cobrança mais severa também em cima do uso de EPIs. Os times de segurança do trabalho, eles são bem ativos agora. Ok, porque está tendo uma preocupação, né, uma ação mais efetiva na parte de segurança do trabalho. Ok. Quem mais, jovens? Alguém quer colocar mais algum ponto? Não? Luiz? Luiz, está no mute seu
Pode falar agora. Eu queria observar o acidente de trabalho, aquele pico que deu ali, foi exatamente na época que teve as normas regulamentadoras, 74 mais ou menos, né? E aqui, em 98, aquelas doenças ocupacionais começaram a cair por causa da época da Constituição, né? Que mudou, a nova Constituição cuidou mais dos trabalhadores. Então, ali, acho que os óbitos... Acho que influenciou todos os gráficos da mudança de legislação, além da notificação, da subnotificação, né? Tem algumas empresas acham que você fazer um corte no dedo não é um acidente, aí entrou aquele negócio de quase acidente, aí passou perto, foi só escorregão, aí as empresas acabam não subnotificando. Certo. Veja só, jovens. O que aconteceu aqui? Tá? Infelizmente, eu queria muito, né, que fosse isso que a Raquel falou, que a Keila falou. Tá? Mas, não, infelizmente, não foi isso, Raquel. Não foi por conta de avanço tecnológico, não foi por conta de ações mais efetivas na área de segurança do trabalho, não. Essa queda significativa, tá, de acidentes do trabalho que aconteceu a partir de 74 foi por conta de uma mudança de legislação. O que a legislação dizia até essa data? Quando o trabalhador se acidentou, ele já começa a receber pelo governo. Tá? Ele pode passar, acidentou hoje, ele vai ficar 2 dias fora, vai para o governo vai pagar esses seus 2 dias fora. Procura lá, eu não vou te pagar, né? Quem vai te pagar é o governo. Entra lá com uma ação lá no... Na época não era INSS, eu acho que era o INAMPS, né? Acho que o nome era INAMPS até. Se você vai ficar 10 dias fora, ok, esses 10 dias o governo vai te pagar. Independente do tempo, o governo pagava. Aí, entre 75 e 76, mudaram a legislação. E ficou semelhante como é hoje. Os 15 primeiros dias, quem paga é o trabalhador. É o empregador, a empresa. Então, o que aconteceu? Se eu vou pagar mesmo, se o cara vai ficar 1 dia afastado, ou 2 dias, 3 dias, 5 dias, eu vou ter que pagar ele mesmo, então eu acabo nem notificando. Eu não faço o registro desse acidente de trabalho, porque eu vou ter que pagar mesmo. Antes não, antes era mais interessante economicamente para mim registrar, notificar. Porque a partir daquele momento que o cara se afastava, quem ia pagar seria ficar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano afastado, quem ia pagar era o governo. Agora, o que as empresas começaram a fazer, a partir dessa mudança de legislação? Aquilo que foi um acidente grave, que eu estou vendo que o cara vai passar mais do que 15 dias afastado, opa, esses eu vou notificar. Aqueles que não forem tão graves assim, eu vou ter que pagar mesmo, eu nem notifico. Então, com isso, caiu o número de acidentes de trabalho. Tem aquilo que o Luiz Carlos falou, tá? As mudanças de legislações que provocaram isso daí. Infelizmente. Ok? Professor, mas as empresas elas não têm uma obrigatoriedade de fazer as notificações? Keila, tem. Né? Você está certa. A legislação obriga. Mas todo trabalhador cumpre rigorosamente a legislação? Não. Existem muitos casos de subnotificação no Brasil. Muitos casos de subnotificação. Tá? Qualquer acidente de trabalho, ele tem que ser comunicado. E existe lá a CAT, a comunicação do acidente de trabalho. Seja o acidente mais grave ou menos grave, ele tem que ser comunicado. Mas muitas empresas não fazem isso. Então, imagina isso na década de 70. Né? Aí que tinha muito mais subnotificação mesmo. Então, por isso que caiu drasticamente o número de acidentes de trabalho na década de 70. Por favor, Luiz. E também algo que influencia muito o empresariado, né, para não notificar, é o fator previdenciário, o famoso FAP, que aumenta alguns impostos que a empresa paga para o INSS, né? Exatamente. Então, quanto mais acidente, mais FAP. Isso é uma forma daquelas empresas que causam mais acidente, elas receberem uma punição que dói no bolso, então eu vou investir em segurança. Mas acaba que
né, alguns acabam não notificando para não serem punidas dessa forma, né? Então a gente acaba encontrando meios. Professor, tem alguma né, punição para elas caso elas não notifiquem? Oi? Existe algum tipo de punição para o caso de a empresa não notificar? Assim, né? Ela é obrigada a notificar. Agora, se for provado que teve um acidente e ela não notificou, ela recebe uma punição. Eu não sei os valores, mas isso tem lei para isso, ok? Que não falta é lei no Brasil, né? Mas teve um caso, o que aconteceu? Teve uma empresa, isso também tem uns efeitos, né? Alguns efeitos colaterais. Teve um trabalhador que se acidentou, aí a empresa viu, não, isso aqui não é grave, não, resolveu não abrir a CAT, não registrou a CAT. Tá? E, não, isso aqui daqui a 3, 4 dias esse trabalhador tá bom. Tá? Foi em corte e tudo mais. O fato que o problema dele se agravou desse trabalhador, infeccionou e tudo mais. Aí se passou uma semana, se passou 2 semanas aquele problema dele. O que aconteceu para a empresa? A empresa não tinha aberto a CAT naquele período, não quis modificar. Depois dos 15 dias, ela poderia não mais pagar o salário dele, ele poderia receber do governo, mas como ela não abriu a CAT, aí essa empresa acabou ficando com esses custos. Porque ela não podia abrir a CAT agora, porque as condições que estava lá aquele trabalhador, se ele chegasse numa perícia médica do INSS, eles iam identificar, esse cara não se acidentou ontem, pô. Ele não se acidentou hoje, ele está nesse estado. Tá? Isso aqui foi algo que aconteceu lá no passado e a empresa não notificou. Então a empresa acabou tendo que arcar com esse trabalhador, ele acabou ficando alguns meses sem condições de trabalhar e a empresa ficou pagando o salário dele. Por quê? Porque ela não quis notificar, porque achou que aquilo ali não ia passar de 15 dias. Mas acabou passando. Ok, jovens? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Então, aqui são apenas conceitos, né? Conceitos que a maioria de vocês já sabe. EPI é equipamento de proteção individual, tá? Tá lá descrito na norma, medidas para não proteger um trabalhador, mas a coletividade. Né? Então, tem vários itens que podem ser caracterizados, vários dispositivos e medidas que podem ser caracterizados como equipamento de proteção coletiva. A legislação fala que a empresa ela tem que priorizar a adoção de EPCs e não de EPI. Então, no local onde eu posso fazer uma proteção coletiva, é melhor do que eu fazer uma proteção no indivíduo. Okay? Mas muitas empresas acabam dando equipamento lá para o trabalhador e deixam o ambiente do jeito que está. E as normas regulamentadoras, que surgiram em 3.214, tá? Então, são 37 normas regulamentadoras, aí estava 36, mas surgiu mais uma, que é aquela de plataforma em petróleo. A NR12 ela foi revogada recentemente. Tá? Então, aqui tem a lista de todas as normas regulamentadoras. Uma que é muito usada, né? Toda empresa tem a NR4, é muito utilizada, que é ela que estabelece o SESMIT, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. É por conta dessa NR que o Luiz atua nessa área, né, Luiz? Lá na UFAM, né? Ele faz parte do SESMIT. A NR5, que é as CIPAs, né? As Comissões Internas de Prevenção do Acidente do Trabalho, que infelizmente, tá? Muitos trabalhadores utilizam isso da forma errada, que lá na CIPA tem um item que fala que quando o cara é eleito, né, para trabalhar na CIPA, ele não pode ser demitido durante o mandato e até 1 ano depois. E tem muitos trabalhadores que se utilizam disso para ter uma estabilidade de 2 anos dentro do trabalho. Tá? Então, muitos acabam fazendo mau uso disso. Eu vou entrar para a CIPA. Não com o objetivo de atuar na prevenção, mas com o objetivo de ficar 2 anos, né, sem poder perder o emprego. Não que a empresa não possa demitir, ela demite. Ela pode demitir o cara, só que ela tem que pagar esses 2 anos de salários do cara. Tá? NR6 fala os equipamentos de proteção individual. A NR7 fala lá o PCMSO, que a gente falou, né, que é o Programa de Controle de Médico e Saúde Ocupacional.
NR9 fala do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA. Aí tem várias normas regulamentadoras, tá? E a última que surgiu foi essa NR7, que foi a de Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo. Tá? Então, ao longo de 78 até agora, então a gente está falando aí de 40 e quase 42 anos, essas normas foram sendo construídas e modificadas. Ok, jovens? Tudo bem? Então, vamos só ver o conceito de higiene e segurança do trabalho para a gente concluir a nossa aula de hoje. Tá? Então, segundo a OMS, ela define saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social. Então, se alguém perguntar o que é saúde, é um estado de bem-estar físico, mental e social. Isso é saúde. E não meramente a ausência de doença. Então, saúde não é só ausência de doença. Tá? Bom, por que isso? Porque aqui a gente diferencia o que é higiene e o que é segurança do trabalho. Então, quando a gente fala higiene e segurança do trabalho, na verdade, eu estou falando o quê? Segurança do trabalho. Eu vou trabalhar a prevenção de acidente do trabalho. E quando eu falo higiene do trabalho, eu vou falar de prevenção das doenças ocupacionais. Ok? Então, quando eu falo em segurança do trabalho, é um conjunto de medidas cuja finalidade é a prevenção do acidente do trabalho, seja pela eliminação ou pela redução dos riscos associados aos processos produtivos. Higiene do trabalho é um conjunto de medidas indispensáveis à prevenção das doenças. Nas vertentes de higiene, estuda os contaminantes do ambiente, aí a gente vai estudar ruído, vibrações, radiações, calor, poeira, vapores, os compostos químicos tóxicos. Tá? Então, quando a gente está trabalhando na prevenção de doenças, a gente está falando que está trabalhando com a higiene do trabalho. Quando a gente está trabalhando com a prevenção de acidentes, a gente está atuando na segurança do trabalho. Ok, jovens? Tá? Então, isso aqui é o conceito de higiene e segurança do trabalho. Então, era isso que a gente tinha para hoje. Né? Já deu o nosso horário. Mas tem alguma dúvida, alguma pergunta, jovens? Alguém quer fazer alguma consideração? Algum ponto? Não? Professor Valteiro, eu só fiquei na dúvida aqui com relação a como é que vai ser a dinâmica aí da matéria, né? Como é que você vai fazer as avaliações, algum trabalho? Eu acho que isso não foi exposto no início. Ah, perfeito, perfeito. Mas tudo isso é muito novo, né, para a gente. Eu vou colocar lá o material é o que está lá. Vocês podem estar estudando. Vai ter uma segunda data para a gente fazer uma nova videoconferência, tá? E nessa segunda data dessa nova videoconferência, eu vou informar eu vou colocar esses pontos que você mencionou aí, Marcelo, tá? Mas vai ser uma avaliação, essa avaliação vai ser postada lá no sistema, após a nossa segunda videoconferência. Aí vocês vão ter um tempo para responder essa avaliação e postar também no sistema, ok? Então, nesse momento, o que vocês precisam fazer é estudar o material, tá? E eu não sei de cabeça qual vai ser a data dessa segunda videoconferência, mas após ela, vai subir uma avaliação para vocês realizarem lá no sistema. Vocês vão baixar, né, vão responder, gerar um PDF, e depois vocês vão fazer o upload dessa avaliação lá. Pelo cronograma de aula, está entre o dia 27 de maio, 27 e 28. Final desse mês, né? Isso. Já, então, ou seja, daqui a 2 semanas a gente voltaria a se encontrar. Especificamente nesse módulo, a gente teve um material muito em cima da hora, né? Foi disponibilizado ontem, né? E quase não deu para verificar previamente. Tranquilo. Mas a avaliação vai ser só após a segunda videoconferência. Depois que subir, vocês vão ter um intervalo aí de 7 a 10 dias para responder. Ok? Mais algum ponto? Não? Só o Luiz desligar a televisão dele, né? Tava ruim o negócio, né? Rapaz, como é que pode um negócio captar o som tão de longe, hein? Luiz, parecia que estava aqui. É mesmo? Tava alto desse jeito? Eles mandaram 4 mensagens para mim. Desliga a TV, mas eu... Tava cortando o áudio daquele, a coitada, querendo participar e tu atrapalhando ela.
Aí eu Pois parava, é, será que tem alguma outra pessoa falando e ninguém falava nada? Ninguém falava, era só a TV. Era o Luiz. Jovens, eu sempre peço isso para as turmas, mas isso é apenas um pedido. Quem quiser fazer, fica à vontade de fazer. E quem não quiser também fica à vontade de não fazer. Eu tiro um print, eu dou um print na tela, tá? Então, quem puder ligar a câmera para eu dar um print com todo mundo aí, para a gente dar um olá para todo mundo, e eu gravo, né? Eu fico com essa imagem desse nosso encontro. Então, quem está com a câmera desligada e quiser ligar, puder ligar, poderia fazer isso? Mulherada aí tem 1 minuto aí para, né? Quem quiser. Então, estou vendo aí todo mundo. O Iago eu já conheço, né, Iago? Iago apareceu aí, rapaz. Hã? Ele estava dormindo, viu? Tava não. Ah, tava dormindo. Então vamos lá. Então, vou contar até 3 aqui e vou dar um print aqui na tela, ok, jovens? Vamos lá. 1, 2, 3. Valendo. Ah, a Denise apareceu ali agora. Valendo. Aê, valeu, jovens. Então a gente se encontra no final do mês aí. E obrigado pela participação de todos vocês, pelas considerações, pelos comentários. Tá? Isso é sempre bom, torna a aula mais dinâmica. Até mais, jovens. Boa noite. Tchau, obrigado.